Léo Dias quebra o silêncio e faz revelação explosiva sobre Ítalo Santos. O jornalista que cobriu toda a polêmica desde o início acaba de revelar que foi ameaçado pessoalmente pelo influenciador preso. Você sabe que nesses últimos anos, esse rapaz Ítalo, ele me ameaçou e me processou algumas vezes. Ele já sabia disso? Sim. E ele havia me ameaçado e me processado algumas vezes. Te ameaçou do quê, Léo? De processo. Tá. As declarações bombásticas de Léo Dias estão chocando todo mundo e trazendo à tona detalhes que ninguém imaginava sobre os bastidores dessa investigação. Se você pensava que já sabia tudo sobre o caso Ítalo Santos, prepare-se, porque o que Léo Dias está revelando vai mudar completamente sua visão sobre toda essa história. Fica até o final porque tem informação exclusiva que vai te deixar sem palavras sobre as ameaças, pressões e tentativas de intimidação que aconteceram nos bastidores dessa investigação que abalou o Brasil inteiro. Durante uma participação ao vivo na Band, Léo Dias não conseguiu mais segurar e decidiu contar tudo o que viveu durante a cobertura do caso Ítalo Santos. O jornalista revelou que desde o início da investigação começou a receber mensagens estranhas e pressões para que parasse de cobrir o assunto. Segundo Léo, essas pressões não vinham apenas de fãs do influenciador, mas do próprio círculo próximo de Ítalo Santos. A revelação mais chocante veio quando Léo Dias contou que recebeu uma ligação direta de Ítalo Santos poucos dias antes da prisão. Durante essa conversa tensa, o influenciador teria feito ameaças veladas contra o jornalista, tentando intimidá-lo para que parasse de investigar e divulgar informações sobre suas atividades suspeitas. Léo Dias explicou que Ítalo Santos usou uma estratégia de intimidação psicológica, mencionando informações pessoais sobre a vida do jornalista que não deveriam ser do conhecimento público. Essa tática mostrou que o influenciador tinha uma rede de informações muito mais ampla do que qualquer um imaginava, conseguindo levantar dados pessoais sobre pessoas que o incomodavam. O jornalista revelou que não foi o único profissional da imprensa a ser ameaçado. Segundo Léo Dias, outros jornalistas que estavam investigando Ítalo Santos também relataram situações similares de intimidação e pressão. Isso mostra que existia uma estratégia organizada para silenciar qualquer pessoa que pudesse expor a verdade sobre as atividades do influenciador. Durante a entrevista na Band, Léo Dias mostrou capturas de tela de algumas das mensagens ameaçadoras que recebeu. As imagens, mesmo borradas para proteger detalhes sensíveis, deixaram claro o tom intimidador das comunicações. O jornalista explicou que essas mensagens vinham de perfis falsos, mas que investigações posteriores mostraram ligação com pessoas próximas a Ítalo Santos. A situação ficou ainda mais tensa quando Léo Dias revelou que chegou a ser seguido por pessoas desconhecidas após começar a investigar mais profundamente o caso. O jornalista contou que precisou reforçar sua segurança pessoal e até mesmo mudou alguns de seus hábitos rotineiros para evitar possíveis confrontos ou situações perigosas. Léo Dias também revelou detalhes sobre como conseguiu algumas das informações mais explosivas sobre Ítalo Santos. Segundo o jornalista, várias fontes próximas ao influenciador procuraram a imprensa anonimamente, relatando situações que presenciaram, mas pedindo proteção total de suas identidades por medo de represálias. O jornalista explicou que Ítalo Santos tinha um círculo de proteção muito bem estruturado, com pessoas responsáveis por monitorar redes sociais, identificar críticos e tentar neutralizar qualquer ameaça à sua reputação. Essa estrutura funcionava quase como uma agência de inteligência pessoal, coletando informações sobre jornalistas, investigadores e até mesmo sobre as próprias vítimas. Uma das revelações mais perturbadoras foi quando Léo Dias contou que Ítalo Santos chegou a oferecer dinheiro para que ele parasse de cobrir o caso. Durante uma das conversas telefônicas, o influenciador teria sugerido uma quantia significativa em troca do silêncio do jornalista. Léo rejeitou imediatamente a proposta,
mas ficou chocado com a ousadia da tentativa de suborno. Léo Dias também revelou que recebeu informações de que Ítalo Santos estava planejando deixar o país caso a situação se complicasse demais. Segundo fontes próximas ao influenciador, ele já havia começado a transferir recursos financeiros para contas no exterior e estava organizando uma possível fuga internacional. O jornalista contou que uma das estratégias de Ítalo Santos era desacreditar suas vítimas e críticos através de campanhas coordenadas nas redes sociais. Perfis falsos eram criados especificamente para atacar a credibilidade de qualquer pessoa que se manifestasse contra o influenciador, criando narrativas alternativas que confundiam a opinião pública. Léo Dias revelou que chegou a receber ligações anônimas no meio da madrugada, com pessoas fazendo ameaças diretas caso ele continuasse investigando. Essas ligações sempre vinham de números bloqueados ou temporários, mostrando o nível de sofisticação da operação de intimidação montada em torno de Ítalo Santos. Durante a entrevista, Léo Dias mostrou como ficou evidente que Ítalo Santos tinha conhecimento avançado de técnicas de manipulação e controle. O influenciador não apenas explorava suas vítimas, mas também sabia como manipular a opinião pública, a imprensa e até mesmo o sistema legal para se proteger. O jornalista explicou que uma das coisas que mais o impressionou foi descobrir a extensão da rede de Ítalo Santos. Não se tratava apenas de um influenciador individual, mas de toda uma estrutura empresarial que facilitava e protegia suas atividades questionáveis. Essa descoberta foi fundamental para entender a dimensão real do problema. Léo Dias também revelou que recebeu documentos anônimos que continham informações detalhadas sobre as atividades financeiras suspeitas de Ítalo Santos. Esses documentos mostravam movimentações bancárias estranhas e contratos abusivos que eram usados para manter controle sobre jovens influenciadoras. O jornalista contou que uma das pressões mais intensas que sofreu foi quando pessoas próximas a Ítalo Santos tentaram usar conexões políticas e empresariais para pressioná-lo através de sua própria emissora. Houve tentativas de fazer pressão institucional para que ele fosse impedido de continuar cobrindo o caso. Léo Dias revelou que manteve registro de todas as ameaças e pressões que recebeu, criando um arquivo completo que foi posteriormente entregue às autoridades. Esse material se tornou parte importante das investigações contra Ítalo Santos, mostrando o padrão de intimidação que ele usava contra críticos. A revelação mais chocante veio quando Léo Dias contou que descobriu que Ítalo Santos tinha dossiês detalhados sobre vários jornalistas que cobriam casos de influenciadores digitais. Esses dossiês continham informações pessoais, financeiras e até mesmo sobre a vida familiar dos profissionais, mostrando uma operação de espionagem muito mais ampla do que se imaginava. O jornalista explicou que após a prisão de Ítalo Santos, várias pessoas que antes tinham medo de falar começaram a procurar a imprensa para contar suas experiências. Isso revelou que o número de vítimas era muito maior do que se pensava inicialmente, e que o padrão de comportamento abusivo se repetia há anos. Léo Dias concluiu dizendo que, apesar de todas as ameaças e pressões, nunca pensou em parar de investigar porque sabia que estava defendendo vítimas que não tinham voz. Para ele, a prisão de Ítalo Santos representa não apenas justiça para as vítimas, mas também uma vitória da liberdade de imprensa contra tentativas de intimidação e censura. E você, o que acha dessas revelações explosivas do Léo Dias? Consegue acreditar no nível de intimidação que Ítalo Santos usava contra jornalistas? Como você acha que a imprensa deve se proteger contra esse tipo de ameaça? Deixe sua opinião nos comentários sobre essa história que mostra o lado mais sombrio do mundo dos influenciadores. Se inscreve no canal Códigos Secretos para ficar por dentro de mais revelações dos bastidores que a grande mídia não conta.